Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. A Rádio Tirol FM entrevista amanhã a juíza da comarca eleitoral de Teutônia, Patrícia Estelmar Neto. Ela vai falar primeiramente, fazer uma avaliação de como está o processo eleitoral dentro da 125ª zona, se está dentro das expectativas, dentro de um cronograma estabelecido. Bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes. O cronograma das eleições aqui na comarca de Teutônia está dentro do esperado, né? A Justiça Eleitoral de Teutônia conta com uma equipe fenomenal de servidores, os quais estão trabalhando de uma maneira afinco para que todo o processo eleitoral transcorra na maior normalidade possível. No encontro com os postulantes ao Legislativo e ao Executivo, a Excelentíssima tem se mostrado bastante enérgica ao cumprimento da legislação, com ações como o cadastramento dos veículos de som e aferição, assim como a proibição dos cavaletes. É possível afirmar que teremos uma eleição com menos poluição visual e sonora? Na verdade, esse é o objetivo. Esse é o objetivo que a Justiça Eleitoral de Teutônia, desde o início, junto com o Ministério Público, objetivou no sentido de que nessas eleições procurasse, tanto quanto possível, minimizar os efeitos poluidores de uma eleição que nós sabemos que ela por si só já existe. Então, nós convencionamos, junto com todos os presentes na reunião que nós fizemos, na vedação dos cavaletes, porque a experiência que nós temos, inclusive de outras eleições, não só em Teutônia, como de outras comarcas, outras cidades, é que a legislação ela não é respeitada pelos candidatos, né? Os cavaletes é uma propaganda eleitoral móvel, mas dificilmente ela era retirada nos horários que a lei estabelece, de modo que, diante dessa ausência de possibilidade física e estrutural para fiscalizar e para retirar todo esse cabedal de cavaletes existentes nas outras eleições, nós achamos por bem, junto com a deliberação de todos, volto a frisar, não foi uma decisão minha, unilateral, não. Foi exposto toda a problemática perante os presentes e nós, então, por unanimidade, resolvemos, então, vedar o uso de cavaletes, não só na cidade de Teutônia, mas todas as cidades que compreendem o município, a comarca de Teutônia. Em relação à aferição do som dos veículos, não é uma atividade nova para mim, eu já tinha desenvolvido esse trabalho na comarca de Taquari. Foi extremamente pertinente, assim as pessoas ficam sabendo que as coisas não rolam soltas. A Justiça Eleitoral está presente, o Ministério Público Eleitoral está presente e a aferição nada mais é do que estabelecer regras, inclusive para aqueles que não vivem diariamente a política. Tem pessoas, a gente tem que respeitar, porque tem pessoas que não gostam da política, não gostam desse furdunço todo que a política envolve. Então, com essa questão da aferição de som, todos os direitos e todos os deveres são equilibrados, tanto daqueles que gostam, daqueles que não gostam. Muito se fala que em Teutônia nós teremos uma eleição que passará pela decisão nos tribunais. Até que ponto isso pode influenciar na decisão dos próprios eleitores? Isso eu posso comentar porque já foi decidido por mim ontem, de modo que me sinto liberada em comentar essa questão. Ontem, então, eu julguei procedente as ações de impugnação ao pedido de registro de candidatura do candidato Ricardo, de modo que as eleições, sim, aqui na comarca de Teutônia irão passar pelos tribunais. A decisão foi proferida ontem, ela cabe recurso, e agora vamos deixar os órgãos superiores da Justiça Eleitoral decidir se é o caso ou não de se aplicar a lei da ficha limpa para o candidato Ricardo, de modo que, volto a frisar, me sinto à vontade em expor esta situação, porque foi julgada por mim ontem. Então, a Justiça Eleitoral de primeiro grau aqui na comarca de Teutônia se sente liberada para comentar essa situação, de modo que, volto a frisar, realmente as eleições aqui na comarca de Teutônia para o cargo de prefeito realmente passará pela decisão dos tribunais.
O brasileiro voltou a ter direito ao voto na década de 80, portanto há menos de 30 anos. É possível afirmar que o processo democrático brasileiro ainda está buscando um amadurecimento com novas legislações, otimização de processos, como a lei da ficha limpa, há alguns anos já as urnas eletrônicas também, e em breve a identificação biométrica? Sim, acredito, na minha posição pessoal como magistrada e como cidadã, acredito sim que o brasileiro, paulatinamente, eleição por eleição, está tomando ciência da importância do seu voto, da importância do direito político que a Constituição lhe afere. O Estado democrático de direito, ele só existe justamente pelo fato de que as pessoas devem ter ciência de que o voto é a única maneira que o povo tem de mudar a situação de um país. A situação não tanto da questão econômica, como política, como social. De modo que acredito sim que o brasileiro, paulatinamente, vem tomando ciência do poder da sua decisão, do poder da manifestação democrática que são as eleições. Paulatinamente, a Justiça Eleitoral vem, a cada eleição, aprimorando a sua metodologia de trabalho, com a aferição das urnas eletrônicas, agora com a identificação biométrica. A lei da ficha limpa foi algo assim é a concretização da vontade do povo brasileiro em dizer: chega de corrupção, chega de políticos que querem estar no poder em benefício próprio e não pela comunidade. Então, a lei da ficha limpa, que foi mais ou menos 1.600.000 brasileiros que assinaram este manifesto de chega ou corrupção, de modo que a lei da ficha limpa, na verdade, é a concretização de toda a vontade do brasileiro de dizer: quero um país melhor, quero ter estrutura melhor, chega de corrupção, chega de ladroagem, de modo que não tenho a menor dúvida que o brasileiro sabe do papel, do seu papel perante a comunidade, sabe do papel e da importância do seu voto, de modo que, sem sombra de dúvida, o brasileiro realmente tem consciência de que o seu voto é a única maneira de mudar o Brasil para melhor. Muito obrigado, doutora, e bom trabalho daqui para frente até o final do processo eleitoral. Muito obrigada e obrigada a todos.